Salve, salve! Muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Neurologia, o nosso podcast onde sempre discutimos temas atuais em neurologia e neurociências, sempre voltados em ajudar a população e sempre baseado nas melhores evidências científicas. Hoje eu estou aqui com a Sabá, com a Rosana e com o Eberton, né? São membros da ABRAS, né? Membros da diretoria da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, no capítulo, né? Na regional aqui do Espírito Santo. Vai ser um prazer conversar com vocês e a gente vai bater um bate-papo para entender o que é a associação, como vocês podem ajudar a população e um pouco da vida de cada um de vocês. Conta para mim, olha, vou te falar em um minuto, quem é Sabá Rajab? Sou terapeuta ocupacional, já formada há uns 44 anos pela PUC de Campinas, a segunda turma da PUC. E nessa trajetória eu morava em Minas, vim para cá, já tem mais ou menos 18 anos de atuação na área da psiquiatria, né, do sofrimento mental, entre hospital psiquiátrico, CAPS ambulatório, foram 18 anos. E hoje a minha atuação maior é na área da neurociência, né, com pessoas com todo tipo de acometimento, né, na parte, né, neurológica. E sou especialista em reabilitação de membros superiores, porque eu sou funcionária da Prefeitura de Vitória. Bacana. Lá eu faço reabilitação de membro superior. E conta pra mim, o que é a ABRAS e o que ela faz? A ABRAS, eu sou membro fundadora já há 24 anos aqui no estado, um trabalho totalmente voluntário. Ela nasceu pela justamente necessidade de um apoio a cuidadores e familiares com essas demências, né? Imagina que há 24 anos, o que a gente sabia disso? Nada. E era uma dificuldade para começar a ter, né, informações. Faço o quê? Como? Desespero de todos nós. Porque não é um diagnóstico fácil. Conviver com isso é pior ainda, né? Não tem muito glamour, né? Mas aí começamos a sentir essa necessidade. O grupo que existia chamava GRAFAS, Grupo de Apoio a Portadores com Mal de Alzheimer. Quando eu cheguei, e depois nós fomos crescendo, fazendo esse apoio, e nos filiamos então à ABRAS Nacional. A Nacional, descobrimos, íamos a São Paulo para procurar informações, para trazer informações. Eles falaram, olha, nós temos a nossa ABRAS aqui, vamos fazer uma regional lá também. E aí começou a nascer a associação, né, com CNPJ e filiados à Nacional. A Nacional, a Federação Internacional de Demência, e assim nós somos numa rede, né, na verdade, todos interligados. A Federação Brasileira de Alzheimer e a Federação e a Associação Internacional de Demência. Então, estamos todos interligados nessa mesma rede. E todo o suporte, todo o trabalho é para cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida, damos o suporte todo, técnico, apoio psicológico e orientações, principalmente o acolhimento e auxiliar no dia a dia, porque cada um tem uma história, não é uma receita de bolo. Vai fazer assim, ele vai passar pela agressividade? Não sei. Ele vai começar a fazer, né, as atitudes clássicas que a gente conhece, mas cada um é cada um. E como é que eu faço? O que eu faço? E muito importante isso, é cuidar de quem cuida, porque a gente sabe que quem cuida adoece. Isso já tem comprovadamente, né? Em pesquisas e tudo. E o nosso papel ali é justamente esse. É diminuir, minimizar e orientar. Como que a gente faz? Porque cada dia é um dia diferente. Cada dia é um como diz um capítulo aí de uma novela, é um flash. E aí e agora? E essa angústia? E a sensação, estou perdendo minha mãe, meu marido, minha esposa, em vida. Ele está morrendo em vida. Estou vendo, isso é impactante. Fora a solidão. Quem cuida fica só. Porque é difícil. Primeiro, ter uma família estruturada. 2, ter estrutura financeira para aguentar, porque é uma barra, todo mundo sabe, é um gasto, é oneroso. E outra, quantas pessoas deixam de trabalhar? Mudam completamente a vida para poder cuidar, porque não tem com quem deixar. É oneroso, tudo é oneroso, né? E a gente busca justamente isso, criar a partir desse nada, a partir dessas dificuldades, é tentar desenvolver uma vida
mais leve, que a gente consiga levar isso de uma forma mais leve. E a associação está aí para isso. Olha, você não está sozinho, a gente está aqui. Vem falar com a gente, conversa com a gente, participa com a gente. E isso tem feito, graças a Deus. Por isso nós estamos há 24 anos, assim, na luta, insistindo muito. Sobre, assim, vivendo, porque a gente vê a importância disso. Quando a pessoa chega e fala, graças a Deus eu tenho alguém que eu posso conversar, que me orienta, que me ajuda, né? E porque é uma carga pesada. Então a gente dá todo esse apoio, essa orientação. Justamente para isso. Nós estamos aqui para isso. É totalmente voluntário. Voluntário, vivemos de doações, né? Mas é por amor mesmo, amor à causa. Não, eu tenho certeza que é um trabalho magnífico e onde a gente vê dificuldade, onde a gente vê fragilidade, qualquer grupo de apoio, qualquer iniciativa que tente acolher é muito importante, principalmente num contexto onde a gente tem pessoas sobrecarregadas que estão lidando com situações que não foram preparadas para isso, mas que acabaram se encontrando responsáveis por isso, por determinar, por cuidar, e não sabem como fazer isso. É muito, como você falou com a gente no início, né? É muito, a partir do momento que nós médicos damos o diagnóstico do paciente, você está com Alzheimer, explicam o que é, né? Como que vai ser, mas fechou a porta e agora do consultório e o paciente está em casa e agora é com você. E fica muito mais difícil, eu não tenho dúvida nenhuma, quando a estrutura financeira e social ela é difícil, ela é mais prejudicada. Isso é uma fragilidade que a gente tem no Sistema Único de Saúde, é uma fragilidade que a gente tem na sociedade e que muitas vezes ela é a realidade que esse paciente, esse cuidador, esse familiar, ele só vai ter condição de cuidar do paciente quando ele está bem emocionalmente. Então ele realmente precisa de ser cuidado. Vou conversar um pouco com você, Rosana. Se apresenta, quem é Rosana em 1 minuto? Eu sou Rosana, professora de educação infantil, sou mãe de 2 meninos, sou casada, sou filha de 2 idosos, né? Um com 84, agora estão os dois com 84, na verdade, é porque eles vai fazer 85 agora, né? E me vejo como filha dedicada. Né, vejo muito como filha dedicada, porque a minha intenção é devolver a tranquilidade na velhice que eu tive na infância. Então eu tive uma infância muito feliz, acredito que a velhice deles precisa ser muito feliz, muito tranquila, muito amparada. E aí eu tenho toda essa questão dos meus filhos, do meu marido, me ajudando a fazer essa velhice mais tranquila. Né? Então trouxe os meus pais para perto de mim, né, sempre, e aí a gente costuma falar que nós somos uma família de 6, então estamos sempre 6 juntos, andando para todos os lugares, né, e isso custa mesmo o espaço, só consigo trabalhar meio período, né, eu tenho que estar sempre envolvida com tudo o que vai acontecer na vida deles, né, lidando com o filho fazendo dever de casa e mãe tendo que fazer pintura, né, então todo um arranjo para dar conta, né, das questões que a minha mãe precisa por ter Alzheimer. E do meu pai por ser idoso, né? Meu pai é idoso levado, desses memes que andam dizendo por aí, do tipo que gosta de bungee jump, de balão, né? Com 85 anos, 85 agora em agosto. Né? E a minha mãe não, ela é paradona. Então a gente vai abraçando enquanto família, né? E se apoiando para que eles tenham essa liberdade de fazer o que eles querem, sem estar correndo atrás de neto, sem estar, né, tomando conta de filho. E é muito essa questão. É uma questão assim de família. É um grupo de família. E eu me vejo muito como comandante do navio. Então tem hora que é bem cansativo. A sua história, ela realmente é bem interessante. Então você cuida da sua mãe, que tem Alzheimer, né? E isso. O seu pai não tem. Não tem. Não tem, mas é só um vovô levado. É um vovô levado, bem levado. E tem uma estruturação familiar, né, bem favorável, né, pelo que a gente está vendo, né, que é um ponto muito importante. Mas aí é o que eu quero colocar. Mas mesmo com uma estruturação favorável, não é fácil. Não é fácil. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma coisa que eu sempre digo no consultório. Muitas vezes o que a gente vê
nos pacientes no momento da consulta, é que quando eles começam a perder um pouco da autonomia, eles têm uma sensação de peso, de estar carregando, de ser um fardo na família. Sim. É claro que nos estágios moderados, avançados, isso já perde um pouco. Mas eu gosto sempre de repetir aquilo que você disse, que é o seguinte: se hoje, o familiar que está na consulta, que geralmente é a pessoa que dá uma atenção razoável, não necessariamente mais atenção, está ali cuidando de você com esse amor, com esse carinho, que a gente sabe que o cuidador, pode, a questão financeira pode mandar uma pessoa ir lá na consulta e pagar para a pessoa ir. Mas se ele está se dispondo a ir lá para dar essa atenção, te dar esse carinho, é porque recebeu no início, E você disse isso de forma muito clara, Eu quero dar aos meus pais uma velhice que eu recebi na infância, com cuidado e com carinho. Mas mesmo assim as dificuldades ainda existem, no cuidado. Conta pra gente, Rosana, quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Então, a principal dificuldade foi ter contado para minha mãe que ela tinha Alzheimer. Ela ficou muito, assim, entrou numa depressão muito grande. A gente descobriu o Alzheimer porque ela aumentou uma agressividade muito grande. E a gente foi parar, no neurologista, justamente para ver por que essa agressividade tão grande. Fez todos os testes e aí chegou o Alzheimer. Isso para mim foi muito difícil, saber que ela ia pagar. E que meu pai ia precisar de muita ajuda, porque eu sempre fui muito mais apegada ao meu pai que à minha mãe. Então, assim, saber que eu ia ter que lidar com aquilo tudo, que eu sabia que eu ia ter que lidar com aquilo tudo, foi muito difícil. Saber que ela ia pagar, saber que ela ia esquecer, saber que ela não ia lembrar quem eu era, é muito difícil. Então, ainda é muito difícil. A gente luta todos os dias para que isso não aconteça. Ela tá num processo de que ela esquece muitas coisas, mas ela não esquece. E a parte mais difícil foi a do diagnóstico. E ela lidar com isso, de saber que ela ia se perder também, foi muito difícil. Até o ponto que eu cheguei na Brás. Não pode contar. Então eu parei de falar. E aí falou, não, mãe, é problema de memória. Vamos pro problema de memória. A gente foi pro problema de memória. Ela desconectou o Alzheimer do peso que ele de fato tem. E ela dá conta de que ela fala, ai, minha memória está horrível. Mas sua memória está horrível. Vamos trabalhar pra memória. E a gente concorda com a memória horrível pra ela não, meio que pra mascarar o que vem depois, de tudo que o Alzheimer vai chegar. Então, assim, a parte mais difícil foi essa. E eu hoje não contaria. Eu deixaria o problema de memória e ia lidando com as etapas, que às vezes chegam de um jeito, às vezes chegam de outro, mas que fatalmente vão chegar. Perfeito, obrigado pelo relato. Vamos agora conversar com o Eberton, Boa noite, Eberton. Boa noite. Conta pra gente quem é o Eberton em 1 minuto. Bom, eu sou o Eberton, estou formando em psicologia, formando em sexologia, trabalho atualmente com projetos sociais voltados para cuidadores de idosos, através das redes sociais, sou influenciador e cuido da minha mãe integralmente. Minha mãe ela tem Alzheimer, hoje em estágio avançado, e eu costumo resumir a minha vida na palavra de ressignificação, porque quando o Alzheimer chegou, eu não conseguiria responder essa pergunta, quem era o Eberton. E hoje eu consigo responder quem é o Eberton. Então isso para mim é muito gratificante. Entendi. Você então ressignificou a sua vida, achou um significado no cuidado da sua mãe. Sim, um propósito. Um propósito. Isso é muito interessante. É, muito interessante. E assim, eu falo que a psicologia, ela me ajudou a me compreender enquanto o Eberton, enquanto filho, enquanto pessoa. E o conhecimento me ajudou a compreender a minha mãe, o Alzheimer. Então, isso foi sensacional. A psicoterapia, no caso, para mim, e o conhecimento para minha mãe, enquanto uma pessoa que vive com Alzheimer. E o Eberton, ao contrário da Rosana, que tem uma estrutura familiar e social um pouco mais bem formada, o seu caso é um pouco mais difícil. Você é sozinho, né? Isso. A maior dificuldade pra gente foi em 2024. O diagnóstico chegou em 2021. Então, assim, teve toda uma adaptação. Em 2024, a minha mãe ela teve uma transição
do estágio leve para o moderado. E aí foi quando ela não conseguia mais ficar sozinha em casa, então eu tive que começar a levar ela para o trabalho, para a faculdade, para estágio. Então, além da dificuldade financeira, porque de fato muitas das vezes faltava até mesmo o próprio alimento, tinha essa dificuldade de ter que estar com ela o tempo todo, né? Então foi onde que eu entrei no burnout, né? Eu tive tendências suicidas, então o pior episódio da minha vida foi em 2024. Então, a partir disso, quando eu falo de propósito, de sentido, é realmente um propósito de vida mesmo diante de um diagnóstico, né? Que hoje eu decidi ter um propósito de ressignificar tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. E hoje o vínculo com a minha mãe é muito mais forte do que antes. Entendi. E aí foi em 2024 que você conheceu a Abraz? Quando foi? Como foi esse conhecimento? Foi no final de 2024 e através da Abraz foi o primeiro contato que eu tive com outros cuidadores, né? Então eu lembro que na primeira reunião eu saí de lá falando assim, nossa, como é bom ser visto, né? Como é bom entender que a gente não está sozinho, que a gente não é o único nessa jornada. Existem outras pessoas que passam a mesma coisa. E a partir disso eu comecei a ter uma visão diferente do meu próprio processo. Porque aí eu comecei a entender através do relato de outras pessoas que não era a mesma coisa, né, que não era o único, na verdade. E a partir disso, criando estratégias de enfrentamento, compreendendo melhor outros estágios. E a partir disso a gente vai aplicando na nossa prática diária, né? Tudo que a gente aprende. Bom, falando em aprendizado, eu vou aproveitar aqui que a gente está com uma expert em aprendizado, em terapeuta ocupacional, né? Sabá, conta pra gente aí, o que de fato ajuda na rotina, para melhorar a rotina do cuidador nos pacientes que têm um quadro de Alzheimer? É aquilo que o Everton falou, ressignificar a vida deles. Não existe bolo, não existe receita. O pessoal acha assim, vou chegar, olha, vamos colocar uma rotina, horário tal, dia tal, você vai fazer tal coisa, tal coisa. Não é isso. Eu tenho que saber o que aquilo vai fazer, o que ele realmente quer, o que as atividades vão ressignificar para a vida dele. Eu busco a felicidade, eu busco a alegria de viver. É que é muito diferente. Porque o que se perde com essa doença é a alegria de viver, né? É uma depressão, porque o Alzheimer em si, vamos falar de Alzheimer especificamente, é uma doença que pluga e despluga. Eu falo isso muito com meus pacientes, né? Ela pluga e despluga. Tem momentos que você está conversando com a pessoa, nossa, ela vai lembrar de fatos recentes, antigos. Aí chega o irmão e fala assim, tá vendo? Mamãe de Alzheimer nada, mentira tua, olha só. Conversou comigo horas e horas, lembrou do meu filho, da minha mulher, blá, blá, blá. Ele saiu, ela falou assim, pô, fulano não vem aqui faz tanto tempo. Quer dizer, desplugou. Esse plugue e despluga, a gente isso é que a gente tem que aprender a realmente a lidar com isso. Porque dependendo de como você lida, você agrava, você avança a doença. Porque não adianta ficar gritando com aquela pessoa que a casa é dela quando ela quer ir embora para casa. Será que não entendeu que ela desplugou? Por que é tão difícil lidar com essas perdas? Se eu lido com uma pessoa que tem o cérebro adoecido, eu não posso esperar que ela me dê reações normais. Porque ela está adoecida. Mas por que eu não aceito isso no meu dia a dia? Por que isso me faz sofrer tanto? É nesses pontos que a gente usa para dar esse suporte aos cuidadores e orientar muito isso. Então, quando eu chego para um paciente, eu primeiro assunto, sabe? Eu percebo, vou perscrutando para ver o que ele interessa para ele. O que significa? Eu quero ressignificar a tua vida. Não é simplesmente ocupar. Está muito além disso. Não é ocupar. Não são as atividades em si que vão estimular. É ele ter o sentido do que aquilo realmente faz ele se sentir feliz, vivo, né? Porque a gente vai perdendo isso. No momento que ele tem o plug, ele sabe que está acontecendo alguma coisa com ele que é grave e que está perdendo, né? E muitas vezes tem pacientes que não suportam saber disso, então para que eu vou falar?
Eu tenho pacientes minhas que ela fala assim, olha, Deus me livre eu ter Alzheimer. Eu falei, Deus me perdoe, nem pensar. E vamos indo. E fazemos milhões de coisas. Por exemplo, tem pacientes meus que ressignificar a vida para eles é sair uma vez por semana. Almoçar fora. Nós vamos almoçar fora. Entendeu? Outros vão fazer atividades. Temos várias atividades, tem infinitas. Essa é minha praia também, né? Mas eu vou buscando o que realmente significa, o que é naquele momento, o que eu consigo colocar, o que faz sentido, o que realmente traz o retorno para mim. Ele fala assim, pô, consegui. Ah, que legal. Né? É isso. E isso é muito difícil. Agora, o mais importante é o carinho e o respeito que a família tem por esse paciente. Faz diferença. Esse respeito, esse carinho. É engraçado que não depende de classe social nem de questões financeiras, né? Não, por isso que às vezes quando a gente fala assim, aqueles tratamentos caríssimos e tal, eu olho e falo assim, mas aquela senhorinha que tá lá, que a filha deixou de trabalhar no sufoco que só Deus e ela sabem, e a gente que sabe ali tá vendo. Mas a mãe tá tão feliz. E tem anos que a mãe estabilizou, né? Então, não foi nem tanto pela dieta, porque não tinha nem o que comer direito. Nem foi tanto, porque não tem uma equipe multidisciplinar, é lindo. Ok. Quem pode manter, bom. Mas e quem não pode? Aí a gente vai dando as dicas. Não, você pode fazer isso, fazer aquilo, papapá. Toda essa dica, né? E aí, assim, mas o mais importante é o afeto, esse respeito que o filho tem por essa mãe, por esse pai, pelo marido. Sabe? Essa coisa linda de olhar. Falar, eu tô com você. Mesmo que você esteja demenciado, não importa. Que você não vai lembrar de mim, também não importa. O importante é que você significa pra mim. É o que você é pra mim. Eu costumo dizer que o amor ele é muito importante. Né? No lado do cuidador, ele faz muita diferença. Né? Só que eu complemento. Cuidar Isso. com amor somente adoece. Se você não tiver uma base de conhecimento sobre como lidar, você vai adoecer ainda mais. Porque só o amor não sustenta. Porque só o amor, eu cuidava, a Rosana cuidava. Sim. Então, assim, só o amor não é suficiente. A gente tem que reconhecer que faz diferença. Mas a gente tem que buscar conhecimento. Essa semana eu recebi uma dúvida de, por exemplo, como que eu vou saber que a minha mãe está sentindo dor se ela não fala? Então, assim, dá pra ver que é uma filha que cuida muito bem Sim. da mãe, Sim. mas ela tá desesperada. Por quê? Porque ela não sabe reconhecer quando a mãe tá sentindo dor, porque não fala. Então, assim, o conhecimento ele faz muita diferença. E o conhecimento ele vem através da experiência, da troca, né, de uma leitura, de uma base sólida, né, de profissionais capacitados, da busca incessante, porque, assim, hoje minha mãe é acompanhada 80% pelo SUS, por exemplo. Então, assim, hoje ela tem uma equipe multi. Mas foi através de muita batalha, né? O que a sua mãe consegue no SUS? Conta pra mim, mano. Ela faz parte do CRAI. Lá tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem terapia ocupacional, geriatra, psicóloga, tem toda uma equipe. Foi difícil de entrar. Muito difícil. O CRAI é o quê? O CRAI é o Centro de Referência da Atenção ao Idoso. Em Vila Velha, em Vila né? Velha. Sim. Fica no centro de Vila Velha. Ele é mantido pelo SUS, a porta de entrada é via referência, né? Setor de referência. É muito difícil de entrar, mas quando você entra, você tem uma assistência, assim, perfeita, de uma equipe perfeita. Eu lembro que a primeira a atender minha mãe foi uma terapeuta ocupacional. E, assim, a gente conversava muito, eu conversava muito, porque, assim, minha mãe sempre foi muito ligada com crianças. E aí eu chegava lá e falava assim, olha, hoje ela ficou falando o dia inteiro de criança, então assim, se você conversar sobre criança, ela vai adaptar melhor as tarefas. Aí na próxima semana, ei, dona Maria, como é que tá as crianças, tudo bem? Minha mãe já abria o sorriso. Então assim, não é só o amor, a gente precisa de um conhecimento em cima disso. Saber como falar, às vezes, começar uma conversa, né? Exato. Rosana, conta pra mim, uma das dificuldades que eu recebo bastante de dúvida de paciente é a seguinte, doutor, você fala para mim para eu não confrontar, para eu, né, lidar com a situação e
tolerar. Mas quando a situação que está sendo colocada pelo paciente é alguma coisa que exponha ele a determinado risco. Por exemplo, eu quero sair sair andando. Andando, a pessoa sai andando pela rodovia. Hoje eu atendi um paciente assim. Olha, quando foi eu andando, saiu andando, estava andando na casa de Lindenberg, andando junto com outra pessoa. Como que você já se deparou com alguma situação como essa que você não conseguiu controlar ali um pouco? Na verdade, assim, né, o diagnóstico de Alzheimer veio junto com uma relação muito boa, inclusive, com a Abraz. Então, assim, eu não tive essas questões tão severas, porque eu tive tempo de me programar antes que elas acontecessem, né? Então, eu tive, por exemplo, dificuldade de fazer a minha mãe ter uma cuidadora e aceitar essa cuidadora. Ela não aceitava alguém do lado dela o tempo todo, né? E eu trabalhando, o meu pai não tem tanta paciência e ele, por exemplo, não quer ir com ela para manicure, e aí ela queria ir sozinha para manicure, não podia. Então, eu vim já da Abraz, um histórico de vamos dourar a pílula. Vamos conversar. Mãe, é muito chique ter uma secretária. Mas você não sabe que as pessoas têm uma secretária. É uma secretária. E assim, eu falo que Deus foi muito bom comigo. Ele botou um anjo na minha vida. Porque a pessoa que me criou, ela nesse rompante de raiva, resolveu que não queria mais que ela trabalhasse lá 25 anos trabalhando. Não, ela não vai mais trabalhar aqui não. Eu tive que colocar essa funcionária para trabalhar no outro espaço, contratar uma outra funcionária, que expliquei, olha, sua função é andar atrás da minha mãe. Mas ela não vai aceitar isso. A gente vai começar com algumas tarefas pequenininhas dentro de casa. E aí tenho as pessoas para fazer essas outras tarefas uma vez por semana, até que a minha mãe desse conta de que essa pessoa estava atrás dela o tempo todo. Não, mãe, não consigo. Tive que tirar um tempo para essa adaptação. Tive que gastar um prêmio incentivo todo meu, assim, para ir atrás, nós três juntas. Não, ela é legal, ela vai ficar aqui, ela vai fazer a comida, mas quando você precisar ir na manicure, ela precisa ir com você, mãe, porque agora a gente tá com essa questão. E aí foi o que eu falei, né? Nessa época a gente ainda falava do Alzheimer, né? Tá com Alzheimer, mãe, já pensou se você se perde na rua, pelo amor de Deus? Hoje eu não falaria assim, hoje eu falaria, mãe, é nossa amiga, vambora, ela vai junto, e vai dourando a pílula. É assim, eu não sei se eu tive facilidade com isso por conta da educação infantil. É muito professor de educação infantil, sabe assim, o confronto, ele pode vir seco, ou ele pode, tá, tudo bem. Igual as perguntas, eu ficava enlouquecida. Tomei o remédio, de tomar 2 vezes o mesmo remédio. Aí tava lá na Abraz, mas e agora? E agora que a gente tem um panfletinho que a gente não aguenta mais falar que ela já tomou, então a gente colocou as caixinhas todas organizadas de remédio, com a data da semana, o horário de manhã, da tarde, da noite, da autonomia, a gente lembra ela que ela tem que tomar ela. Eu já tomei o remédio, a gente colocou um post-it bonitinho, se está vazio, já tomou. Ela olha ali, está vazio, já tomei. Então assim, a gente vai dourando a pílula, vai encontrando histórias. A gente vira um grande contador de histórias. Essas estratégias a gente... Na Abraz a gente vai aprendendo. Porque ela achou com muita dificuldade, desesperada. Chorava porque não sabia mais como fazer. Então, a gente tem essa expertise, né? Com certeza. E essa troca é legal. Essa troca. Então, eu cheguei assim, eu falo que eu fui muito agraciada por Deus, porque assim, o diagnóstico veio junto com a Abraz. E até eu entender o que era, eu cheguei bicho bravo na Abraz. Eu não queria entender nada, eu entendi. Aí depois eu fui entendendo, né, com o acolhimento da Abraz, assim, que eu precisava, na verdade, era acolher a minha mãe. E acolher no sentido de que se tivesse amor e se tivesse entendimento do que está acontecendo em volta, ela ia ficar mais serena, eu ia ficar mais calma, tudo ia se acalmar. E foi o que foi acontecendo. Então, assim, eu não cheguei a passar por grandes conflitos com isso, porque hoje em dia, se a minha mãe resolve sair sozinha, eu falar, peraí, mãe, vamos lá, vou fazer o seguinte, eu tenho que pegar minha bolsa, espera aí um pouquinho, senta. Ia dar aquela enrolada e tô lá escovando o dente, tô penteando o cabelo, tô fazendo todas as coisas, que ela vai mudar o foco. E aí ela não vai querer sair mais, ela já mudou o foco, ela já passou, e foi embora. Seria assim. Mas a gente só escuta isso depois de muita
conflito interno, depois de muito querer. Depois a gente falava, gente, isso é mentira, eu não posso mentir pra minha mãe. Depois eu pensei, será que isso é mentira? Ou será que eu tô, na verdade, acolhendo a cabeça dela que não funciona mais com a saúde que deveria funcionar? Né? Então, assim, a gente vira um loloteiro. Não. Eu costumo dizer que existe uma ruptura muito grande da identidade, né, Rosana? Porque quando a gente descobre o diagnóstico, a gente não sabe quem que a gente é, quem que nossa mãe, nosso pai é, né? E aí essa ruptura de identidade, ela tem uma influência de vários fatores, né? Fator social, fator de criação, né? O fator da própria educação, o fator financeiro, emocional. E aí você vê tudo isso junto, totalmente quebrado. Né, eu falo quebrado porque você precisa de se organizar, se estabilizar. E é muito difícil pra gente reconhecer que a nossa mãe hoje não é mais a mesma. E aí essa ruptura é muito diferente, entendeu? É uma ruptura de papel, isso é muito difícil pra gente entender isso. E aí vem a troca de experiência, você tá no coletivo, você tá trocando essas experiências e você entender, poxa, eu não passo... Só eu passo por isso, então tem outras pessoas. E através desses relatos a gente vai entendendo melhor e se colocando nesse papel. Poxa, existe um coletivo para isso, que dá para poder abraçar a causa e entender melhor. Então tem essa ruptura que é muito grande. E tem uma hora também que o engambelar não vai funcionar. Vai caminhar, gente. Vai junto. Tem hora que é possível financeiramente, tem hora que é possível fisicamente, tem hora que é possível temporalmente. Tem hora que fala, olha, vamos daqui a pouco. E o daqui a pouco vai fluir também. 9h30 da noite eu saí de casa pra sair com minha mãe. Não é? Por aí. Eu gostei de vocês trouxeram uma estratégia que eu uso um pouco para explicar para os pacientes, que é contar uma história para tudo. Eu percebo uma grande dificuldade quando eu explico para o paciente que é preciso começar a utilizar a caixinha de remédio, que é preciso que o cuidador comece a participar dessa caixinha de remédio. Sim. Eles têm sempre não precisa, eu dou conta. Sim. Aí o cuidador tá no canto. Não dá. É isso, exatamente isso. Toma tudo errado. Aí eu costumo contar a história seguinte, olha, eu gosto de mergulhar. E pra gente mergulhar, quando você bota todo o equipamento, aí eu vou e checo. Aí o meu parceiro, ele vai lá e checa tudo também. Sim. Por quê? Porque é uma coisa muito importante mergulhar. Aí uma vez eu contei isso pra minha mulher e ela falou, você mergulha? E eu pulo de paraquedas. Quando eu pulo de paraquedas, eu checo, o outro checa e uma terceira pessoa checa. Porque é uma coisa realmente muito importante. Vai, né? Tem que estar tudo certo no equipamento. Tomar o remédio é uma coisa muito importante, não é? Então vale a pena checar. E sempre aceitam quando conta essa historiazinha do conto, né? Então é uma estratégia muito interessante. Checklists, né? A gente apresenta quadrinhos de checklist, vai dando baixa, né? Vai vendo. Então a gente vai usando essas estratégias, né? E a questão de andar, sair, realmente tem que acompanhar. Porque isso é da doença também. Eles têm um momento que eles andam. Sabe? Isso faz parte. E aí, assim, uma das coisas que a gente dá várias dicas. Coloca uma pulseira de identificação. Uma pulseira legal. Tem por exemplo, aquele material de risco cirúrgico, né? Que você compra. De aço cirúrgico. Aço cirúrgico. Que você coloca, tem uma chapinha, você coloca o nome da pessoa, o nome do filho, o cuidador e o telefone. Eu usei muito crachá na mamãe. Tem isso. Girassol, então, cada a gente muito. tem essas estratégias para que a pessoa, se por acaso, uma hora ela, pelo menos tem uma identificação. Hoje tem até com GPS, né? Nessa hora tecnológica, a gente tem o Google. E todo o telefone que a gente usa, né? Geralmente todos têm o Google. E aí você tem, como eles já estão apratelados, então você tem o e-mail deles, tem a senha, você abriu o seu telefone, você faz o rastreio imediatamente onde eles estão. Porque geralmente, eu não sei a mãe de vocês, o pai de vocês, mas a minha não larga do celular de jeito nenhum. Ela não é daquele tipo que vê vídeo nem nada. Mas ela tá sempre com o celular, porque vai que alguém tem que falar com ela. Então, assim, são essas estratégias. A chave, você tem o chaveiro que tem GPS. Sim. AirTag, né? E as pulseiras também agora tem umas que tem um QR Code, né? Que aí consegue, a pessoa escaneia lá e vê todas as informações. São ferramentas que são muito úteis no dia a dia hoje. A gente vai, porque tudo pode acontecer, né? Tudo. A intenção é que não saia sozinho, né? Mas pode acontecer. Então você tem que ter
tem que estar à frente desses acidentes, no caso. Sair sozinha é outra dificuldade, né? Dirigir também é uma dificuldade. Muito. Conta pra gente aí, como é que faz pra explicar que não pode mais dirigir? Assim? Olha, primeiro o próprio médico tem que falar para ele Tem que dos falar, riscos. né? Mas mesmo assim, tem lá, nós temos um caso bem próximo, que não adianta, ele sai, ele quer dirigir, a esposa vai junto, ou então a neta vai junto. Mas ele quer dirigir. E por enquanto eles estão... Não, ele dirige bem, ele lembra o caminho, nós estamos, por favor, cuidado, que uma hora ele pode, por causa da própria doença, ele pode entender que não foi para lá, é para cá, né? Mas mesmo assim, aí a gente tem algumas estratégias. O carro tira sempre algumas peças importantes, não vai funcionar, está no mecânico, puxa vida, meu carro, some com o carro um período, está no mecânico, Perde as né? chaves, assim, de casa. A chave, tá sempre com o pneu furado, a gente dá um jeitinho de esvaziar um pneu. Então a gente vai usando algumas estratégias, né? Que a gente pode, até que ele se convença, ele mesmo chegue, porque ele vai começar, quando ele sentir que, como a última vez ela comentou, ele sempre vai na mesma barbearia, mas ele falou que dessa vez ele tinha ido numa outra e achou estranho que e quando ele retornou, o cabelo não estava cortado como sempre. Onde é que você foi? Eu esqueci, eu já não fui na mesma, fui na outra. Ele lembrou. Ou seja, já está começando a perder a referência. Então ela falou, já está na hora de começar a ir junto? Falei, já, né? Já. Então, tem todo... Ele mesmo vai começar também a perceber que ele já também não vai mais dar conta e ele vai aceitar que realmente não vai ter como dirigir. Perfeito. Sabá, me conta uma coisa aqui. Eu entendi que vocês fazem um brilhante papel, muito importante no suporte emocional, na orientação, né, com estratégias, né, no apoio de cuidado. E vocês têm... qual mais suporte? O que mais que a pessoa que tem Alzheimer, né, o familiar, pode contar com a Abras? Qual é a rede de suporte de vocês? É composta pelo que mais? Somente isso. Vocês têm parcerias com algumas empresas que ajudam em alguma coisa? Por enquanto, ainda não. Não, né? Não temos. Mas estamos para conseguir, né? O seu trabalho para conseguir. voluntário, a gente conta muito sim. com o apoio da própria equipe, que é uma equipe muito... O que está faltando para vocês aí? Eu queria que a Abras tivesse isso. O que está faltando? Ai, nossos sonhos nossos, né? Tem um espaço em que a gente pudesse realmente acolher, né? Fazem aonde atualmente as reuniões? As reuniões são feitas uma vez por mês, toda a primeira quinta do mês, no Santuário de Vila Velha, porque é o único lugar que nos cedeu o espaço gratuito, porque não temos despesas. Santuário de Vila Velha não... Ali Próximo terminal, entre Pracinha e o terminal. No centro ali, aquele santuário grande. Uhum. E as reuniões têm têm quantas pessoas? Olha, antes da pandemia, eram fantásticos. Tinham 20, 15. Após pandemia, nós chegamos quase a fechar. Porque agora que as pessoas estão começando a retornar a frequentar presencialmente. Porque tem uma hora, a internet é ótima, mas nada substitui presencial. Uhum. Ainda Nada. mais nesse caso, né? Então, sigilo, né? De falar as então, coisas. outra coisa. E toda vez que a gente pensava em fechar, porque aparecia só uma pessoa, ou duas, fala, realmente, tivemos diretores que saíram, e aí nós ficamos, e agora? E nós insistimos mais um pouquinho. Mas cada vez que a gente ia, aparecia um. E esse um depois, no final, olha, muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui, eu estava perdido, mesmo com todas as informações. Informação é informação, né, tecnológica, mas a prática está ali, com todo mundo junto, e essa troca de afeto, que é isso que faz a gente se manter em saúde mental, é a troca de afeto, né? Isso é o mais importante de todos nós. O isolamento vai nos adoecer, já está nos adoecendo. Internet, ela só comunica, mas ela não tem afeto. E isso, nós somos seres humanos. Nós não somos isolados, nós somos uma ilha. Nós precisamos de um do outro. Todos nós precisamos um do outro. E todos nós temos coisas incríveis para passar para o outro.
Então, todos somos importantes. E nós somos humanos, precisamos do calor humano. Não tem como você sobreviver sem o calor humano. Então, é nisso que está pegando. E aí agora as pessoas estão entendendo, mas estão começando a voltar. Já teve dias de começar 4, 5 pessoas. Mas é uma alegria. Cada vez que sai, a gente fica assim, não dá para parar. Não tem como parar isso. Entendeu? É isso que impulsiona. Então está começando. As pessoas estão começando a perceber que precisa mesmo. Estar no espaço junto. O isolamento é adoecimento, por exemplo. A troca de energia, né? Exato. Precisa de energia. É isso que faz Cuidado presencial, nós né? Nós sermos com a saúde mental. Estarmos com a saúde mental em dia é a troca de afeto. Quanto mais trocas temos, mais não normais, digo assim, mas mais saudáveis nós somos. Quanto menos troca de afeto, mais adoecidos somos. Pode ver na depressão. Quando você tem depressão, o que você faz? Se isola. Você não quer contato, você não quer convívio. Você está adoecido. Quem se isola, adoece. Está adoecido. Então, quanto mais relacionamentos tivermos, mais saudáveis somos. E é isso que pega a gente, assim, e é verdade. Eu preciso estar junto. O pessoal pergunta assim, você não vai aposentar? Não, eu falei, não. Tão cedo, não. De nada. Nem do meu trabalho, nem daqui. Porque se eu não tiver essa troca, eu morro. E é verdade. É verdade. Eu vou murchar igual uma planta sem água. É isso que faz a diferença. Por isso que estamos adoecendo tanto. E é isso que faz a nossa saúde mental realmente estar íntegra. Por isso, assim, fazer as coisas em grupo, né? Dos quesitos que foi colocado já há muitos anos em vários congressos, para que você... Prevenção é uma coisa... É um termo, assim, muito amplo. Da gente dizer, eu fico meio sempre muito... ansiosa. Mas, por exemplo, um dos fatores que te promove e te protege mentalmente é o trabalho voluntário. Porque é só troca. É troca de afeto puro. Né? Então, foi um dos temas, inclusive, de vários congressos. Né? Um dos fatores que você coloca lá até como para prevenir, ou pelo menos não adoecer tanto, é o voluntariado. Então, na verdade, é estar junto com todos. E de uma forma por amor, né? Você faz porque por gratidão, né? Então, isso é muito importante de observar. E é isso que a gente tem que bater o ponto. É legal fazer, né? A rede social é muito bacana, mas ela não tem afeto. Por isso estamos adoecidos. Nossa, por que não se entende? É uma dicotomia, né? É uma antítese. Tanta tecnologia e tanto adoecimento mental. A internet veio para solucionar problemas que antes nós não tínhamos, né? As redes sociais também, né? E nos deixam cada vez mais... Inclusive, você estava falando essa questão do celular, né, Rosana? É uma coisa que eu já é bem falado hoje em dia, e talvez mais falado com as crianças, né? Que esse tempo de exposição de telas é extremamente maléfico para a saúde, né? A saúde da criança é completa, já está provado, já está proibido o celular em escolas. Sim, isso. E para o idoso também, a gente tem relação clara com aquela troca de dopamina que se passa em 10 segundos, rolando de um lado para o outro, como isso está associado a uma performance cognitiva ruim, né? É muito ruim. A evolução... Ela usa o celular como antigamente, então isso me deixa tranquilo, que era para receber ligação e fazer ligação. Ela ainda não associa essa questão da dopamina. Ela usa como antigamente mesmo, como os primeiros, né? Que vai fazer a ligação. Mas eu fico bastante atenta com relação a isso, porque eu sei dessa questão. Assim. Até porque eu tô com os 2 nichos em casa, né? A infância e... Mas isso é muito bom. Você sabe que o convívio dos idosos, né, com os netos é muito saudável para todo mundo. Uhum. Para o neto que vai ter o avô que tem a criança lá, e para você que consegue respirar um pouquinho ali dos dois juntos, né? Pouca coisa, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Eu falo que lá em casa eu tenho
uma criança, um pré-adolescente e 2 adolescentes, né? A criança é a minha mãe, o pré-adolescente é o de 11, e os adolescentes é o meu pai e o meu filho de 16. Isso me remonta a um congresso que nós fomos no Pará e vieram 2 representantes, são neurocientistas dos Estados Unidos, e o Dr. Peter, e ele falava muito que nos Estados Unidos ele já tinha uma escola intergeracional. Então, uma das primeiras espaços intergeracionais, onde colocavam uma escola infantil e a pessoas com demência, no mesmo espaço, né, de convívio. E eles começaram a acompanhar, né, evoluções com todo tipo de acompanhamento sanguíneo. Depois foram acompanhando por neuroimagens a evolução de um e de outro. Então, a interação tinha momentos em que os idosos contavam historinhas para as crianças, plantavam. Então, era um espaço gostoso em que eles dividiam, assim, né? A conduta, quer dizer, a melhora dos idosos e das crianças foi assim. Eram crianças de riscos, né? De periferia lá. Então, o comportamento mudou de uma tal forma. Então, por exemplo, hoje você fala um sonho. O nosso sonho hoje era de poder ter um espaço desse em que você pudesse colocar, né, essas coisas mais naturais, né? Também. Né? Por Oficinas, exemplo, né? Oficina, Pintura, né? A arte, perfeito. Né, assim, tudo, né? Mas que você tivesse a liberdade de fazer realmente. Tem um espaço nos Estados Unidos que é meu sonho também, onde eles usam quase nada de medicações, eles vão acompanhando tudo, mas assim, muitas atividades, né? Todo um esquema. E claro que, infelizmente, isso é ainda muito, muito caro, né? Mas se a gente pudesse fazer um espaço desse, né? Onde você pudesse colocar o seu idoso tá lá junto com você, que pudesse também a gente oferecer, porque nós estamos oferecendo oficinas para os cuidadores. Então, nós temos a nossa musicoterapeuta, que também é voluntária, queremos fazer um coral, tem um fisioterapeuta, temos tem o Everton, assim, de fazer as oficinas com eles também, de corpo, de mente, de tudo, né? Estão tentando montar, mas falta um quórum. Agora que eles estão começando a vir para a gente fazer, né? Essas oficinas com os cuidadores. O Everton, conta pra gente aí, como quer entrar em contato com a Abraz, como que faz? Rede social? Rede social. Agora esqueci o login da... Abraz é S, não é? Abraz é S. Isso. @Abraz é S, né? Lá que eu conheci vocês. @AbrazES. Nós temos um grupo no WhatsApp familiar, né? Que é só onde a gente consegue conversar bastante. E o presencial. No presencial, claro. Presencial, fundamental. Toda lá na página tem o link que vai direto pro grupo de apoio. Isso. Então, a primeira quinta de todo mês no santuário. Das 19h30 às 21 horas. Entendi. Né? E o sonho é expandir, né? Mas calma, vamos retornar com contato de novo. No anexo do santuário, né? Fica no anexo. No anexo do santuário. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Tá? Conheci um pouco da realidade da Abraz, é uma associação que está realmente ajudando os familiares e também os pacientes de cuidadores de Alzheimer, né? Que é uma doença que a gente sabe que o cuidador adoece, como vocês mesmos falaram. Então, todo tipo de suporte, principalmente um suporte qualificado, como vocês estão oferecendo para os pacientes, é realmente muito bem-vindo. Eu espero que vocês consigam prosperar nos seus objetivos e no que eu puder ajudar vocês aí também, fiquem à vontade aí também para eu poder estar participando. Pessoal, quem não se inscreveu ainda, eu vou pedir para se inscrever aqui no canal, Descomplicando a Neurologia, deixa seu like aqui, escreve, comenta, compartilha esse vídeo aqui, a gente sempre posta conteúdo sobre neurologia, neurociências, sempre baseado nas melhores evidências científicas. Então não deixe de deixar o like aí, não custa nada. Obrigado por vocês todos, fiquem com Deus e até a próxima.